Bom dia, pessoal. Eu me chamo Gabriel e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o loops em linguagem C. Então, vamos começar. Primeiro, o que que são loops? Loops são basicamente ferramentas que você consegue utilizar na programação para que você repita um código, na verdade um comando, uma determinada quantidade de vezes. Ou seja, você consegue fazer o comando, repetir uma, duas, três, quantas vezes você precisar. Então vamos lá. Por que que a gente usa loops? Tem algumas situações em que você, na programação, precisa repetir uma ação um determinado número de vezes. Ou seja, você tem um comando que você precisa que ele repita quantas vezes você precisar. E para isso, você pode fazer de várias formas. Mas uma das formas é você pegar o comando e escrever ele manualmente várias vezes, com base na quantidade de vezes que você quer. O problema é que isso é ineficiente. Então, vamos explicar aqui com base na situação que você tem que escrever a palavra oi na tela 5 vezes. Tem algumas formas de fazer isso e eu vou mostrar aqui para vocês as principais. Primeiro, como que a gente escreve a palavra oi. Aqui eu tenho o código e aqui embaixo eu tenho a saída do código, ou seja, o que acontece quando ele é executado. Aqui o comando printf ele imprime o que está dentro do parênteses, então e dentro das aspas aqui. Nesse caso a gente tem printf oi, então quando o código executar ele vai entrar aqui na main e vai executar o que está dentro aqui, que é só o printf oi. Então de fato aqui na saída a gente tem o oi. Vamos lá. Agora, e se a gente quisesse imprimir o oi 5 vezes? Tem essa forma aqui, que você pode escrever o comando printf 5 vezes, e de fato isso funciona como a gente percebe aqui. Só que isso é bem ineficiente. Imagina que você precisa escrever 100 vezes a palavra oi na saída. É, Isso aqui você teria que escrever o printf 100 vezes, imagina 200. Então é bem ineficiente. Agora eu vou partir para as ferramentas de loop, que fazem essas repetições sem necessariamente você ter que escrever o mesmo comando várias vezes. As três principais formas de você fazer isso são utilizando o for, o while e o do while. Então vamos para o for. Aqui a gente tem o código na main aqui e aqui a gente tem o for. O for ele tem uma estrutura que quando abre o parênteses do for, a gente tem três espaços aqui separados por ponto vírgula. A gente tem o primeiro, que é o i igual a zero, o i menor que 5 e o i mais mais. O primeiro espaço você diz onde que vai começar a variável de controle. A variável de controle é uma variável que vai contando para saber quantas vezes vai executar aqui dentro dessas chaves. Então o for, isso aqui é para ajudar o for a saber quantas vezes vai executar e dentro das chaves vai ser o comando que vai ser repetido. Aqui o i ele começa em zero e ele vai até o número que for o maior número inteiro, porque o i ele é inteiro, ó, int é o i aqui, o maior inteiro que for menor que o 5. O maior inteiro é o número 4. Então o i ele vai de 0 até 4. E aqui o i ele vai somar. Esse i mais mais significa que ele soma uma unidade. Aqui vai entrar nas chaves e vai executar o printf. Então basicamente o que está acontecendo aqui? O i ele começa com 0. O 0 ele vai partir para o segundo espaço do for e vai verificar se o i ele está menor que o 5. Se isso for verdade, ele vai passar para chaves. E aí ele vai executar isso aqui. Aqui a gente tem o i igual a zero, o 0 é menor que o 5, então vai executar o que está aqui dentro. Aqui a gente tem o printf oi e depois o i ele vai somar uma unidade. Então o i ele soma, o i ele estava 0, ele vai para 1, aí o i é 1. O i ele vai verificar aqui, se for verdade vai executar mais uma vez. Vai chegar numa hora que o i ele vai valer 4. E aqui, depois de executar quando o i for 4, ele vai para 5. E 5 não é menor que 5. Então ele vai parar por aqui. E como a gente percebe, de fato, executa 5 vezes. Agora a repetição com while. Com while, a gente tem que o while ele significa em inglês enquanto.
Se a gente for ler com enquanto, ficaria enquanto isso aqui acontece. Ou seja, enquanto isso aqui for verdade, o que está dentro das chaves vai executar. O i, nossa variável de controle, começa com 0. Enquanto o i for menor que 5, vai executar o que está dentro das chaves. Aqui o i é 0, 0 é menor que 5, vai executar isso aqui. Aqui vai executar o printf oi, e o i ele vai somar uma unidade aqui. Então o i ele começa com 0, executa aqui, verifica, executa, o i vai para 1, verifica de novo, executa, e aí vai chegar no momento que o i vai ser 4, vai somar para 5, e 5 não é menor que 5, então ele não executa mais. E aqui a gente tem a saída, o oi impresso 5 vezes. O com o do while é um pouco parecido com o while, só que tem uma pequena diferença. No do while, ele não verifica antes de executar aqui, na primeira vez. Ele só não verifica na primeira vez. Aqui o do significa faça, ou fazer em inglês. Então, faça isso aqui entre as chaves enquanto isso aqui for verdade. Então, ele vai fazer o printf oi e vai somar o i uma unidade, que é a variável de controle, uma vez. E aí depois ele vai verificar se o i for menor que 5. Então aqui é 0, vai executar, e aí vai chegar num momento que vai somar para 5, e aí não vai executar mais. E aí, de fato, imprime o oi 5 vezes. Então, conclusão. Basicamente, as ferramentas de repetição elas são muito importantes porque elas podem fazer a gente escrever um mesmo comando e ele repetir várias vezes sem a gente ter que escrever ele novamente. A gente tem três principais formas de fazer isso, que é utilizando for, o while ou do while. Os comandos de repetição eles podem ser utilizados com base na preferência ou com base na eficiência ali no momento, mas eles podem ser utilizados um substituindo o outro. Como a gente viu, a gente pode utilizar os três para realizar uma mesma tarefa. Muito obrigado, eu agradeço pela sua atenção e se você puder responder o formulário, eu ficaria muito grato. Muito obrigado.